Saudações alvinegras, eu sou Adalberto Lopes, esse é o Papo Fiel e hoje eu vou falar sobre a origem do nome Corinthians. A ideia desse vídeo é mostrar por que o Timão tem o nome mais da hora entre todos os clubes do Brasil, quiçá do mundo. Em 1910, alguns operários no bairro do Bom Retiro, aqui em São Paulo, resolveram fundar um time que anos depois se tornaria um fenômeno popular. O nome decidido para batizar esse tal time foi Corinthians, o que, convenhamos, foge completamente do comum. Afinal, foi fundado na cidade de São Paulo. Poderia chamar São Paulo, mas aí seria muita falta de criatividade, né? Depois iam criar um escudo que parece uma pipa, ia dar ruim. Ou pior, poderia ser um nome de árvore. Já pensou? Torcer pro Mangueiras, Goiabeiras, Palmeiras? Num clube a nível mundial esses nomes parecem não fazer sentido. Enfim, o nome escolhido foi Corinthians, o que mostra desde o início que nós somos diferenciados. Mas vamos falar da história por trás dessa decisão. Para fazer isso eu vou dividir em duas partes. A primeira sobre a inspiração e a segunda com detalhes mais aprofundados da palavra em si, demorou? Vamos lá. A inspiração veio de um clube inglês que na época era considerado uma das maiores equipes do planeta, o Corinthians Football Club, fundado em 1882. Nessa época, a Escócia era a grande força do futebol mundial e esse Corinthians surgiu para bater de frente com os escoceses. E uma curiosidade é que eles nunca tiveram pretensões de jogar profissionalmente, tanto que o próprio estatuto do clube proíbe o time de se profissionalizar. Acabou de fato sendo um time amador, mas meio que não importava muito esse status como funciona hoje em dia, eram outros tempos. Tanto que no início do século XX, o Corinthians Football Club realizava várias excursões pelo mundo para divulgar o esporte bretão, que até então era desconhecido. E se você não sabe o que é bretão, aqui no card tem um vídeo muito legal onde eu explico o significado dessa e de outras palavras presentes no hino do Corinthians, é só clicar. Enfim, essas viagens também serviam para promover a equipe incrível que eles tinham. Só para a geração 2012 entender, é como se o Barcelona da última década não tivesse milhões de câmeras transmitindo em 4K com slow motion cada segundo do jogo deles, e por isso tivesse que ir de país em país humilhando os times, igual fizeram com o Santos do Léo, para mostrar a magia de Xavi, Iniesta, Messi e companhia. Ele que pega o Barcelona lá, vamos ver se é isso tudo. Pois bem, o Corinthians foi rodando o planeta jogando contra times do mundo todo, até que em 1910 vieram pro Brasil e, como de costume, atropelaram todos que trombaram por aqui. Enfiaram 10 no Fluminense, 8 numa seleção de jogadores cariocas e 5 numa espécie de seleção brasileira da época. Isso no Rio. Aí vieram para São Paulo e socaram mais 5 no Paulistano, 2 na Associação Atlética das Palmeiras e 8 no São Paulo Athletic Club. Deitaram. Para você ter uma ideia, no livro 60 anos de futebol em São Paulo, escrito por um dos maiores nomes do jornalismo esportivo brasileiro, Adriano Neiva da Mota e Silva, ou Devaney, ele cita a passagem desse mega time de Londres por aqui da seguinte forma: as vitórias que os ingleses do time do Corinthians obtiveram em São Paulo no ano de 1910 já não causam espanto nem determinam desesperos. Toda a gente já sabe por aqui que o time do Corinthians é um grande quadro que pratica um futebol todo ciência e que nós, com o nosso futebol ainda de chupeta ao canto da boca, não poderíamos esperar mais do que perder dos britânicos. Por todo esse sucesso dos caras, era perfeitamente plausível que inspirasse quem estava fundando um time na mesma época. E aqui eu preciso abrir um parêntese, porque em vários lugares grandes, inclusive no site oficial do Corinthians, tem uma informação distorcida, para ser gentil. Eles citam esse time não como Corinthians Football Club, mas como Corinthians Casuals Football Club, e falam que o Corinthians Casuals que inspirou o nome do nosso Corinthians. Entretanto, e é aí que tá a treta, o Corinthians Casuals só passou a existir depois da fusão entre os times do Corinthians com o Casuals, que era outro time que não tem nada a ver. E essa fusão só aconteceu em 1939, ou seja, 29 anos depois da fundação do Corinthians. Portanto, é axiomaticamente impossível o Corinthians Casuals, que não existia em 1910, ser aquele time fantástico e ter inspirado o nome de qualquer coisa. E o pior é que uma porrada de sites, canais e até jornalistas replicam a mesma informação errada. Aí eu já não sei se é preguiça de pesquisar e buscar a informação correta ou burrice mesmo.
E se você estiver confuso porque quando tem jogo comemorativo entre o Corinthians daqui e o inglês é o Corinthians Casuals que vem jogar, é simples. O Corinthians Football Club não existe mais. Na verdade, nem o Casuals. O que existe é o Corinthians Casuals Football Club. E eu só falei isso porque é importante que você saiba filtrar as informações que você recebe, seja de quem for, inclusive as minhas. Questione sempre e busque saber se aquilo é aquilo mesmo, se faz sentido, se é verdade. E isso não serve só para o futebol, não. Serve para a vida. Continuando. Aí você pode perguntar: espera aí, se o clube inglês é Corinthians sem a letra S, por que o nosso tem a letra S no final? Excelente pergunta. Acontece que quando a imprensa inglesa noticiava sobre o Corinthians, eles chamavam de time do Corinthians, que no inglês não é traduzido como Team of the Corinthians. Mas sim, de maneira simplificada, inverte-se as palavras de posição e usa-se o apóstrofo com S para indicar posse. Ou seja, para dizer time do Corinthians, em inglês dizem Corinthians Team, que a gente abrasileirou, meteu um Corinthians tudo junto e ficou da hora. Bem tranquilo até aí, eu tô ligado que parte da Fiel já conhecia essa história, nem que seja um pouco, então bora pra segunda parte. Porque nós sabemos que o nome do Corinthians foi inspirado no Corinthians da Inglaterra. Mas e eles? Arrancaram essa palavra da onde? Vamos descobrir, afinal é a nossa história. Primeiro a gente precisa garimpar o passado e juntar algumas peças para entender. No século XIX existiu um escritor muito importante cujo nome era Arthur Ignatius Conan Doyle, ou simplesmente Sir Conan Doyle. Ele ficou mundialmente famoso por suas dezenas de histórias sobre o detetive Sherlock Holmes, consideradas na época uma grande inovação no campo da literatura criminal. Porém, tiveram outros livros dele que não fizeram tanto sucesso e por isso não são muito conhecidos. Um deles chama-se Rodney Stone, que é um romance gótico de mistério. Mas o que isso tem a ver com o Corinthians, mano? Calma que eu chego lá, não tenha pressa, seja como o Jô, devagar e sempre. Neste livro, o personagem Rodney Stone mostra que os cavalheiros e os nobres que se dedicavam ao esporte ou patrocinavam atletas eram chamados de Corinthians. Na tradução brasileira de Breno Silveira, com o título A Curiosa História de Rodney Stone, há alguns trechos citando o termo, como por exemplo na página 18. Um cavalheiro trajando uma capa branca de cocheiro, um Corinthians, como costumávamos chamá-los naquela época. Ou então na página 131. Como habitualmente faziam os que naquela época desejavam figurar como Corinthians e patronos dos esportes. E também na página 147. Meu tio jamais fumara, julgando que tal hábito poderia escurecer-lhe os dentes. Mas muito dentre os Corinthians, entre os quais o próprio príncipe de Gales, deram na ocasião tal exemplo. Isso mostra que Sir Conan Doyle já usava os termos Corinthians e Corinthians nos seus livros. No entanto, isso ainda não responde à pergunta sobre o significado e a origem da palavra. Neste caso, é hora de cavar a etimologia da palavra. Corinthians em inglês, ou Coríntio em português, significa ao pé da letra natural da cidade de Corinto, na Grécia. Corinto, ou Córintos em grego, foi uma cidade-estado que era uma das polis helênicas localizada na estreita faixa de terra de Corinto, que liga a península do Peloponeso à Ática. E você que matava as aulas de história na escola, nesse momento deve estar mais perdido que o Jonathan Cafu puxando contra-ataque. Mas não esquenta com isso, o que você tem que saber é que Corinto era uma cidade luxuosa por volta do século VI antes da Era Comum e que eles presidiam os jogos istmicos entre atletas gregos. Atletas gregos. Entre atletas gregos. Na presa, né, amor? Nossa, mas entre atletas... Fala aí. Entre atletas... Entre atletas gregos. Mas tem que falar, tipo, entre atletas... Entre atletas gregos. Entre atletas gregos. Então. Segundo historiadores, o requinte da aristocracia grega, ou seja, a nobreza, era muito ligado a esses eventos que a cidade patrocinava e incentivava. Levando tudo isso em consideração, a gente já entende por que os cavalheiros esportistas de Londres do século XVIII e XIX se denominavam como Corinthians. E sabendo disso, por extensão, entendemos também o que Sir Conan Doyle escreveu em seus livros. Os Corinthians são homens nobres, aristocratas que amam e incentivam de alguma forma o esporte e os atletas. Como deu para perceber, a cidade de Corinto tem uma notável importância histórica. Por isso, seu povo, os coríntios, são lembrados até hoje, ao ponto de terem sido eternizados tanto no nome do Corinthians Football Club como no Esporte Clube Corinthians Paulista. Hoje ela não passa de uma cidade pequena e sequer está localizada no mesmo lugar da luxuosa Corinto do passado, não é nem sombra do que já foi um dia. Conclusão, quando o Corinthians foi fundado, a ideia era levar o pensamento de Corinto, onde apoiar o esporte de maneira nobre e popular pelo mundo seria a grande missão.
E o nosso Coringão acabou abraçando isso e hoje é o clube mais popular do Brasil e respeitado no mundo todo, não só no futebol, como em outras modalidades esportivas também. O episódio de hoje tá acabando, mas eu vou deixar linkado por aqui mais um Papo Fiel para você assistir, então estoura a pipoca lá e bora maratonar o canal. Se você gostou desse vídeo, é muito importante que você curta aqui embaixo, se inscreva, ative as notificações no sininho para fortalecer o trampo, demorou? Quer me ajudar ainda mais? Compartilhe com os amigos corintianos, comenta aqui embaixo, faz um comentário bem da hora que eu faço questão de responder. Siga as redes sociais do Papo Fiel e as minhas também, pois fazendo essas pequenas coisas que não custam nada para você, me incentiva a produzir mais conteúdos como esse. Muito obrigado, até a próxima e vai Corinthians!